Nos últimos anos, o debate sobre os limites da liberdade de expressão tem ganhado cada vez mais espaço. Muitas pessoas argumentam que essa liberdade não deve ser absoluta, sustentando que ela não pode ser usada para disseminar fake news, que deve se considerar impactos sociais e que não pode desbalancear o debate público. No entanto, essa linha de pensamento tem levado a censuras, banimento de redes sociais e até mesmo ao exílio de indivíduos por expressarem opiniões consideradas polêmicas. A questão que se coloca é: a liberdade de expressão deveria ter algum limite? Vamos explorar esse tema de forma mais profunda e abrangente. Se você discorda do que eu estou dizendo, poste nos comentários a sua opinião e vamos refinar essa discussão. A verdade é absoluta? Um dos principais pontos desse debate é se a liberdade de expressão deve incluir o direito de dizer mentiras. Precisamos deixar claro que ninguém gosta de ser enganado. Ninguém gosta de ser levado ao erro por informações incorretas. Se houvesse uma forma de se eliminar todas as mentiras do mundo, basta apertar um botão e todas as mentiras sumirão do planeta de imediato, faremos isso sem pensar duas vezes. O problema é que a verdade nem sempre é algo fácil de se determinar. Diferente da matemática, onde existem verdades absolutas inquestionáveis, na vida real, a maioria das questões são complexas e envolvem diferentes perspectivas e interpretações. Por exemplo, qual é a melhor forma de se erradicar a pobreza? Seria pelo livre mercado ou pela redistribuição de renda promovida pelo Estado? A depender da sua orientação política, você pode ter diferentes respostas para essa pergunta que parece simples. Cada lado pode apresentar estudos e dados para embasar sua posição. Haveria debates acalorados, as pessoas iriam se irritar com os argumentos do lado contrário ao seu e, no final, as pessoas continuarão a acreditar naquilo que já defendiam. Então vem a pergunta: algum dos lados está mentindo? Se sim, quem deveria decidir qual dessas visões é uma mentira? E o que deveria ser feito com um lado que fosse considerado mentiroso? Se permitirmos que um censurador tenha esse poder de dizer quem está dizendo a verdade e quem está mentindo, estamos abrindo espaço para abusos. O censurador, por mais que algumas pessoas acreditem que não, sempre terá seu próprio sistema de crenças e valores, tornando qualquer julgamento parcial. Isso é especialmente perigoso quando lidamos com temas polêmicos que afetam diretamente a sociedade, como mudanças climáticas, políticas públicas e questões morais. Outro problema de suprimir determinadas ideias é que isso pode levar à formação de uma verdade oficial que não pode ser questionada. Quando uma sociedade aceita que apenas um lado da história pode ser contado, perde-se a capacidade de evoluir intelectualmente. História e ciências avançam justamente porque teorias e ideias são debatidas e confrontadas com novos fatos. Apenas sobrevive na ciência as ideias que resistem a ataques e questionamentos. Esses ataques são fundamentais para que ideias erradas caiam em descrédito e que apenas aquelas respaldadas em fatos sobrevivam, o que no longo prazo nos faz ter um conhecimento cada vez mais refinado sobre o mundo real. Censura não elimina ideias perigosas. Outro problema de se restringir a liberdade de expressão é que isso não elimina ideias perigosas. Todos nós queremos que certas ideias sejam banidas para sempre do debate público, por causa das consequências nefastas que tais ideias provocaram no passado. E estamos certos em desejar isso, porque uma sociedade evolui à medida que abandona ideias ruins e perigosas, enquanto que abraça ideias inovadoras, que aumentam a qualidade de vida e felicidade de todos. O problema é acreditar que a censura seja um caminho válido para se combater tais ideias, quando na verdade pode ser uma armadilha que acabe por gerar o exato efeito oposto ao que esperamos. Quando você proíbe a discussão sobre um determinado tema, você não faz com que aquele tema simplesmente suma. Pelo contrário, faz com que seja debatido nas sombras, sem contrapontos, fortalecendo quem defende tais ideias. No submundo das redes, essas ideias ganham seguidores, ganham força, evoluem. E se alguma pessoa aparece para tentar trazer alguma luz àquela discussão, é rapidamente silenciada, porque também existe a figura de um censurador nesses ambientes, mas um censurador a favor daquelas ideias. Quando finalmente essas discussões emergem ao público, estão muito mais difíceis de serem combatidas, porque agora tem muitas pessoas seguindo aquela ideia, e com isso, essas ideias ganham força entre novos adeptos, e no final, podem provocar um estrago muito maior e que vai durar por muito mais tempo. Se ao contrário, essas ideias pudessem ser debatidas abertamente, sem medo de punições ou censura, haveria espaço para as pessoas que defendem das ideias, é verdade. Mas também haveria espaço para outras pessoas refutá-las e mostrar por que são nocivas. É lamentável.
O debate público permite desmantelar ideologias destrutivas antes que elas se tornem enraizadas. Um exemplo histórico desse fenômeno é a perseguição a certos livros e ideologias. A censura gera curiosidade e faz com que conteúdos proibidos se tornem mais desejados, principalmente entre o público mais jovem, fazendo com que ganhem mais adeptos. Na era da informação, é praticamente impossível suprimir ideias. Elas encontram espaço na internet, nas redes sociais e nos fóruns da Dark Web. Proibir certas discussões apenas dá a impressão de que existe algo a ser escondido e mancha a imagem do censurador, tornando o discurso proibido muito mais atrativo. Difamação e calúnia. Limites necessários? Muitos argumentam que a liberdade de expressão não deve ultrapassar os limites da calúnia e da difamação. A calúnia, que é a acusação falsa de um crime, já é um crime previsto em lei. Se alguém faz tal acusação, deve ser capaz de provar. Se não, pode ser legalmente punido sem necessidade de censura prévia. À medida que mais e mais pessoas são punidas pelo crime de calúnia, por si só esse tipo de crime diminui com o passar do tempo. Já no caso da difamação, que envolve a atribuição de características negativas a uma pessoa, independente de serem verdadeiras ou não. O problema é que as pessoas não são donas das opiniões que outras pessoas têm sobre elas. Comentários negativos podem ser incômodos, mas também oferecem uma oportunidade de reflexão e crescimento pessoal. Tentar eliminar opiniões negativas não apenas cerceia a liberdade, mas também pode impedir que indivíduos percebam seus erros e evoluam. No caso da difamação mentirosa, pois bem, se é mentirosa, ela só irá pesar contra o próprio difamador. À medida que se prova de novo que o difamador mente suas alegações, ele vai caindo em descrédito, até chegar ao ponto que nada mais que ele diga é levado em consideração. Ou seja, é só mais um caso em que a censura é totalmente desnecessária. Por tudo que foi dito, a liberdade de expressão deve ser absoluta, com a única ressalva de que a calúnia deve ser punida de acordo com as leis vigentes, caso o caluniador não consiga provar suas alegações. Fora isso, a melhor maneira de combater mentiras e ideias perigosas não é por meio da censura, mas sim do debate livre e aberto. Quanto mais livres as pessoas forem para discutir ideias, mais forte se torna a verdade e mais resistente a sociedade se torna contra a desinformação. No final das contas, a liberdade de expressão é um dos pilares fundamentais de uma sociedade livre e democrática. Quando permitimos que um censurador decida o que pode ou não ser dito, colocamos em risco o próprio progresso do conhecimento humano. A história mostra que grandes mudanças aconteceram justamente porque pessoas desafiaram verdades estabelecidas. E se não tivermos essa liberdade, perderemos nossa capacidade de aprender, evoluir e, acima de tudo, de questionar o mundo ao nosso redor.